Olá, amigos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo aqui, tá tudo bem. Depois de muitos pedidos, consegui iniciar o vídeo. Vou fazer um vídeo simples, vou tentar ser breve. Eu falo um pouco rápido, mas vamos tentar focar no objetivo que é demonstrar a possibilidade desse investimento, né? Então a apresentação vai começar a passar aqui agora. Então eu vou iniciar falando justamente sobre esse composto, sobre essa proposta que nós temos para vocês, né? Vou me apresentar, né? Eu sou o Wilson Medellín Neto, sou mestre do Instituto Militar de Engenharia. Nós vamos ver mais para frente um pouquinho da minha composição acadêmica, né? Que tudo que eu já fiz nessa pequena trajetória acadêmica que eu tenho, e vamos principalmente focar no nosso investimento, né? Entender como ele funciona, início, meio e fim, ver quando que eu vou colocar o dinheiro, quando que eu vou tirar, quais são as possibilidades de risco, quais são as possibilidades de ganho. Nós vamos tentar destrinchar isso em uma apresentação muito curta, muito bom? Então, esse é um roteirozinho simples de apresentação, né? Onde eu vou falar um pouco sobre mim, depois eu vou entrar direto no explicar o que é a mineração de Bitcoin, como é que funciona, depois eu vou direto para o Bitcoin e falar a proposta geral do investimento, né? Desde o momento que você coloca o dinheiro até o momento que você retira o dinheiro. Então, o proponente sou eu, né? Hoje eu sou caracterizado devido à minha composição acadêmica como físico nuclear, tenho um bacharel em física, sou licenciado em física também, já dei aula na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, né? Fiz o bacharel, fiz a licenciatura plena, fiz o mestrado em engenharia nuclear, sou doutorando em física nuclear aplicada aí, em física de reatores, as duas, por uma questão profissional, tive que mudar um pouquinho de área, estou tentando terminar as duas, mas já consegui todas as cadeiras de ambos os doutorados, né? E sou superintendente também da reserva, né? Vamos em diante. Mineração de criptomoedas. A pessoa fala mineração, o que é mineração? Vem mineração na cabeça, vem aquele cara no garimpo, né, tentando de alguma maneira ali achar o seu bem precioso. Nós vamos descobrir que a mineração de Bitcoin não é diferente disso. Mas de cara a gente vê aquele cara sujo e tal, não depreciando ninguém, longe disso, mas vem logo essa mineração, né, colocar a mão na massa. Essa aqui é diferente. Então o que é a mineração de uma criptomoeda? Quando eu falo uma mineração de criptomoeda, eu falo de qualquer criptomoeda, eu estou falando só do Bitcoin. Como é que funciona a mineração de criptomoeda? De uma maneira bem simples e fazendo uma analogia bem direta, o que é isso? Nós pegamos por exemplo, o Pix. Nós hoje temos o Pix. E quando nós vamos transferir o Pix de uma pessoa, seja ela física ou jurídica, para outra pessoa, seja ela física ou jurídica, essa transação ela é validada em algum lugar. Nós sabemos onde é, o Banco Central faz validação de todos os Pix. Então, esse Banco Central depende de muitos computadores. Ele depende de uma carga enorme de computadores. Esses computadores, eles validam essa transação. Ela diz que, por exemplo, eu, Wilson, transferi para fulano, ciclano e beltrano. Ele garante que o dinheiro cai na conta do outro e ele pode usar esse valor. Por quê? Porque o banco garante que aquilo foi feito. A criptomoeda não é diferente. Só que o Pix tem um problema. Ele não é bem um problema, né? Ele é centralizado. O governo sabe tudo que você faz. Não que isso seja um problema. Mas ele controla isso, entendeu? Ele tem os meios de controle. Com Bitcoin é diferente, porque com Bitcoin você tem, o Bitcoin, ou seja, outras criptomoedas, você tem isso descentralizado. Então o que é isso descentralizado? Eu tenho um computador na minha casa que faz a validação dessas transações, o outro tem um lá no Japão, o outro tem um nos Estados Unidos, eles fazem essa validação. O que é essa validação? Ele está garantindo que eu mandei Bitcoin para você ou que você mandou Bitcoin para mim. E isso não está linkado em nenhum governo, então ele não tem controle. O governo não pode, porque o Bitcoin, o Pix, né, ele é feito pela moeda brasileira. Então a moeda brasileira perdeu valor, consequentemente o que você recebe também perdeu valor porque é controle monetário brasileiro. Diferente das criptomoedas, elas não são centralizadas. Então hoje nós temos, eu falei de criptomoedas, de todas as criptomoedas elas funcionam assim, elas têm uma coisa chamada blockchain, né, que ela está dividida nesses computadores, e esses computadores que fazem esse tipo de validação, eles são o que nós vamos propor daqui em diante, vamos demonstrar. Então nós vamos demonstrar que existe um dinheiro que já está circulando no mundo, já está em atividade, ele já tem um histórico enorme, ele já tem lastro, né, a gente chama, já tem lastro, já está carregado disso, nós vamos demonstrar como nós podemos entrar nesse mercado. Estou falando para você que não entende nada de criptomoeda. Então o Bitcoin, né? Então o Bitcoin é uma forma de dinheiro eletrônico, como eu já tinha falado, ele faz transferência entre pessoas sem a necessidade de uma instituição financeira. Ele não tem ele não é vinculado a nenhum país. Ele não é dos Estados Unidos, ele não é do Japão, ele não é da China, ele não é de ninguém. Ele é de todo mundo. É um patrimônio de todo mundo agora. Então, dos indivíduos, eles podem fazer uma transferência. Eu posso fazer uma transferência para alguém. Por exemplo, vou dar um exemplo do que aconteceu. Se você pegar uns anos atrás, em 2019, um rapaz fez uma transferência, se eu não estou enganado, de 200 milhões de dólares, o equivalente, só que em Bitcoin, né? Eu não lembro se foi 200 milhões de dólares ou 500 milhões de dólares, eu não me lembro exatamente o valor. Eu sei que ele pagou $1 por essa transferência. $1. Entendeu? Então, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que alguém tirou um volume de dinheiro enorme de um local para outro local, sem que nenhum governo controlasse isso. E aí você pode pensar, não, mas isso aí vai ser usado para o mal. Não, tudo na vida, a internet, tudo na vida pode ser usado para o bem e para o mal. O fogo foi assim, o fogo não foi descoberto. Algumas pessoas usaram o fogo para o mal. Existe, por exemplo, eu sou da área nuclear, sou físico nuclear, posso falar isso com propriedade. Muita gente fala, a bomba nuclear não só serve para destruir. Na verdade, não. Nós temos usinas, nós temos a luz. Essa luz que nós estamos aqui iluminando é usada em energia nuclear. Aqui no Rio de Janeiro tem 2 usinas, está construindo uma usina nuclear. Nós temos a parte nuclear, nós temos a área de medicina nuclear que salva bilhões e milhões de vidas aí pelo mundo. Então nós temos tudo que é usado para o bem e as pessoas que usam para o mal. Nós não somos essas pessoas, nós somos pessoas direitas e vamos usar para o bem. Então é isso, ele é um capital descentralizado, não está vinculado a nenhum governo. Tá? Agora, o que é importante? É importante o seguinte, infelizmente, devido à má fé de muitas pessoas, hoje nós falamos de Bitcoin, falamos que queremos vender algo de Bitcoin e o pessoal fala em pirâmide. Nosso investimento não tem nada a ver com pirâmide, vocês vão ver daqui para frente, nós estamos falando em investir em maquinário, esse maquinário pertence a você retira a hora que quiser. Nós vamos mostrar as condições que você compra, as condições que você vende e as condições que você ganha. Mas nada tem a ver com Bitcoin, com mineração, desculpa. Nada tem a ver com pirâmide financeira. Essa coisa de pirâmide financeira, eu vou ganhar 30% ao dia, eu vou ganhar 8% ao dia, eu vou ganhar 1% ao dia. Nós não estamos falando de valores assim. Esses valores
essa parte financeira não é a minha especialidade, mas eu sei que esses valores assim são irreais. Nós não pretendemos atingir esses objetivos, tá bom? Então, vou mostrar aqui, ó, a mineração de criptomoeda. Agora, nós já falamos mais ou menos o que é a mineração. Nós vamos falar o seguinte. Muita gente tem dito assim, a mineração existe um halving. O que é o halving? Cada vez que você descobre um bloco, você recebe uma quantidade, ou seja, uma quantidade de Bitcoin. Você é remunerado em Bitcoin. Então, você tem uma máquina que ela minera Bitcoin, ou seja, ela valida transações e você recebe um valor. E esse valor, ele cai a cada 4 anos, mais ou menos, ele cai a metade. Esse valor, você fala assim, pô, mas se eu comprar uma máquina hoje, então daqui a 4 anos eu vou receber metade? Vai. Isso é verdade. Só que, olhando esse gráfico que está aparecendo aqui, você percebe que a parte azul é essa remuneração que você ganha para cada bloco descoberto. Você vê ali que desde 2010 ele vem caindo. Só que a parte amarela, que ela é um pouco mais, ela flutua um pouco mais, apesar de ter uma média ali, onde vai se cruzar, tá quase chegando ali em 2025, ela já está próxima, ela é o que você recebe pela transação de uma pessoa enviando Bitcoin para outra. O que acontece? À medida que novos blocos vão sendo achados, né, eles vão partilhando isso para os mineradores. Porém, isso vem caindo. E isso vai cair de novo no que vem. Mais ou menos em março de 2024. E o valor da transação, ele vem crescendo. Por quê? Porque mais pessoas estão usando Bitcoin no mundo. Então, você vê que a pessoa fala assim, eu vou perder porque a remuneração por bloco descoberto vai cair metade. Mas o número de transações vem aumentando. E você pode ver ali, ele traçou uma média ali, não foi eu que fiz esse gráfico, mas ele traçou uma média onde esses pontos vão se encontrar. Então, uma coisa vai compensar a outra. A pessoa não vai sair perdendo quando comprar uma máquina. Tá bom? Então, continuando, nós, no início, né, em 2012, 2013 e assim por diante, você conseguia minerar Bitcoin com essa primeira maquininhazinha aí. O que é essa máquina? É uma placa de vídeo, né? Você bota no computador para o seu filho jogar. Eu tenho um computador das crianças jogam, ele utiliza mais. Só que logo depois a dificuldade aumentou e teve que ser trocado por uma ASIC. O que é uma ASIC? A ASIC é uma máquina feita só para minerar Bitcoin, ela não serve mais para nada. Ela não é um computador, você não liga ela, bota o Windows nela, bota o do iPhone lá, do iMac, sei lá como é que se chama, você não coloca nada. A única coisa que ela faz é você coloca um endereço, que é o seu endereço, que para onde o Bitcoin vai cair, que é seu endereço, ele é único, né? As pessoas podem saber ele, elas não conseguem acessar porque é criptografado, mas foi a invenção dessa máquina, feita pelos chineses. Logo depois vieram as ASICs muito mais potentes, ainda refrigerada a ar, que ela era, por exemplo, vou te dar um exemplo, essa que está na foto é uma S9, essa S9 faz 13,5 terahash em Bitcoin por segundo. Enquanto essa terceira, no caso ali, ela já chega a fazer 120 terahash em Bitcoin, entendeu? Ela tem 2 ventoinhas na frente, 2 ventoinhas atrás, o poder dela é muito maior. E agora está evoluindo para a mineração, para as ASICs refrigeradas à água. Elas são totalmente refrigeradas à água. Ou seja, entra água nela e sai água numa temperatura maior, eles botam um sistema de arrefecimento. Esse sistema de arrefecimento faz com que essas máquinas geram muito calor, que é onde a gente vai chegar, né, que é o custo de energia, que é o grande problema dessas máquinas é isso, é o custo de energia. Então ela gera muito calor e esse calor é dissipado pela água. Você tem um sistema onde você troca calor com o ambiente, né, um radiador, por exemplo, igual um radiador de carro, só que é um radiador feito para dissipar todo esse calor que a máquina gera. E depois você retorna para essa água lá e esse ciclo é infinito. Essas máquinas estão ligadas 24 horas, consomem muita luz. Então esse é o grande vilão dessas máquinas. Então, como funciona o investimento? O investimento hoje na Grade Intech funciona da seguinte maneira. Nós temos a explicação simplificada do investimento. Né? Você vai abrir uma conta na wallet de sua preferência que trabalha com Bitcoin. Então, por exemplo, tem o Mercado Pago, hoje o Mercado Pago trabalha com Bitcoin. Você tem, por exemplo, a Binance, entre outros. Isso é uma escolha do cliente, isso eu não vou me envolver. Isso é como você vai receber os seus Bitcoins, entendeu? Eu quero receber meu Bitcoin e eu não quero gastar, eu quero guardar porque ano que vem tem um halving e todos os halvings do passado, eles dobraram de valor. E é verdade isso, quando você olha o Bitcoin valia um valor, depois do halving ele dobrou de valor, algumas vezes até muito mais do que isso. Então, por exemplo, alguém que faça um investimento agora, antes do halving, ele pode estar ganhando o que nós vamos projetar ali, ele pode ganhar o dobro e até o triplo, entendeu? É disso que eu tô falando de um investimento futuro que não só se paga como ele triplica, dependendo do tempo. Porque imagina uma pessoa que tinha, sei lá, 10 bitcoins, que não era impossível, em 2014, hoje, 10 anos depois, a pessoa está simplesmente milionária, né? Então, vou ler um pouquinho ali da apresentação, né? O investimento, a pessoa, o investidor, ele deve abrir uma conta numa wallet, verificar quais são as máquinas disponíveis. O que é essas máquinas? Essas máquinas é o que nós vendemos para vocês, entendeu? Você vai comprar, na verdade, uma máquina. Essa máquina, ela vai ficar no Paraguai, consumindo energia do Paraguai. A energia do Paraguai, para se ter uma ideia, mais ou menos 30 centavos o quilowatt-hora. Enquanto aqui no Rio de Janeiro, eu posso falar do Brasil inteiro, mas eu posso falar do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro o quilowatt chega a custar R$1,26 o quilowatt-hora. A gente está falando de 4 vezes menos lá. Tá? Para uma máquina que consome de energia, isso faz toda a diferença. Então, você vai comprar esse ativo, você vai escolher, nós vamos te dar, ó, esse aqui custa tanto, esse aqui custa tanto, nós temos uma diferença de valor, essa diferença de valor, é uma opção sua para comprar mais barata, mas que gasta mais energia, que rende menos, você comprar mais cara, que consome a mesma energia da outra, mas rende muito mais. Então, essa diferença, quem vai escolher é você. Então, você vai comprar essa parte física, essa máquina ela será sua, ela será identificada com o seu nome, com a carteira que ela deve minerar, ou seja, para onde ela vai enviar o seu Bitcoin
Esse é o você vai realizar essa escolha, né? Você vai realizar a compra da máquina. Você tem que pagar essa máquina em Bitcoin. Digo isso por quê? Porque se eu receber essa máquina em reais, eu caio com um problema de controle financeiro brasileiro. Então não posso, por exemplo, uma pessoa vai investir 100 mil, a outra 200 mil, tem muitos impostos relacionados a isso. E a parte de imposto, ela fica por conta do investidor. Então o investidor, ele tem que transferir isso em Bitcoin, porque eu vou devolver ele em Bitcoin, eu não vou devolver ele em reais. Ele vai receber em reais. Então, por exemplo, eu quero comprar uma máquina. Primeira coisa que você vai fazer, você vai abrir uma conta na wallet de sua preferência, vai depositar seus reais lá, vai fazer a conversão para Bitcoin e vai comprar a máquina em Bitcoin. Porque eu também compro a máquina em Bitcoin. A partir desse momento que você comprou a máquina em Bitcoin, você vai ser remunerado diariamente em Bitcoin. A cada 24 horas será feito um depósito em Bitcoin na sua carteira, descontando-se a taxa de transferência, é uma coisa pequena, mas existe, entendeu? E ela será realizada esse pagamento. Normalmente ele é feito diariamente, mas algumas pessoas preferem não receber diariamente e receber mensalmente. Porque cada vez que você transfere, você paga uma taxa. Então se você recebe mensalmente, você paga uma taxa, em vez de pagar 30 taxas. E a taxa normalmente ela é independente do valor. Então, por exemplo, uma pessoa que recebe 30 dólares por dia, ela vai pagar a mesma taxa de quem recebe 200 dólares por dia. Então, algumas pessoas falam, não quero receber por dia, não vou gastar o Bitcoin por dia, ele paga por mês. É um critério do investidor. Então, e em 5 dias úteis após você fazer essa transferência para a nossa carteira em Bitcoin, a máquina já está funcionando já no Paraguai, no espaço que nós temos uma sociedade com um grande investidor que fica ali na zona de Pedro Rocabeira. Ele já tem um armazém, nós estamos com um sítio também que nós pretendemos ampliar esse investimento, barateando inclusive a energia, porque hoje nós pagamos a energia para a indústria, específica para a indústria no Paraguai, mas a energia para grandes consumidores, que é o nosso caso, ela ainda é mais barata, o que vai aumentar a rentabilidade do investidor, entendeu? Nós repassaremos isso para o investidor, não tem dúvida, porque nós ganhamos em cima do lucro do investidor, que é o que eu vou falar depois. Então, quais são as vantagens? A vantagem imediata é totalmente livre de imposto. Digo isso por quê? Porque você vai receber Bitcoin. Então, aí você fala assim, mas eu não vou pagar Bitcoin. Eu não vou pagar imposto. Você vai declarar para a Receita e se você retirar, isso pode mudar, tá? De acordo com o que você vai estar assistindo esse vídeo. Hoje no Brasil, se você tirar até 35 mil reais por mês, você não paga imposto, tá bom? Então, ou seja, se você transformar Bitcoin para reais até 35 mil reais por mês, você não vai pagar imposto. É isso que a Receita diz. Salvo engano, a pessoa tem que dar uma pesquisada melhor. Mas nós não nos envolvemos nessa parte. Nós fazemos um procedimento totalmente legal, que nós fazemos, né? E o que o investidor vai fazer depois, aí fica a critério de cada um, com certeza. Tá? É possível investir o ganho infinitamente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, eu faço um investimento grande, eu vou acumulando o número de bitcoins, eu compro novas máquinas com os bitcoins que eu acumulei. Se tratar de um investimento físico, fica menos exposto às variações do mercado. Isso é óbvio, né? Eu tenho uma máquina. Quais são as alterações que eu vou ter nessa máquina? Eu vou ter alteração de custo de energia, que no Paraguai é muito barato. A gente pretende baratear mais ainda. Os valores que nós vamos dar aqui é o que nós compramos de energia para a indústria, e ainda tem para os grandes fornecedores o valor ainda diminui. E em caso de holding, a pessoa pode ganhar até 10 vezes mais, até muito mais do que isso, né? Porque se você pega o Bitcoin na época que a gente estava em 2014 e vende hoje, você tem ganhos acima de 10 vezes. Então, nós estamos especulando. Eu estou especulando, eu quero guardar meus Bitcoins. Isso fica a critério do investidor, entendeu? A nossa empresa não interfere nisso. Agora, você pode trocar instantaneamente. Você pode ganhar um Bitcoin, trocar para real, jogar para sua conta, através de Pix e gastar como quiser. Então, quais são as desvantagens? O saque para moeda para fiduciária, que seria, no caso, se você é brasileiro, para o real, se você é Paraguai para o Guarani, ela fica a critério dos governos locais, né? No caso do brasileiro, eu coloquei ali resgatar mais que 20 mil, porque tem algumas brechas aí, mas nós sabemos que ele poderia chegar até 35 mil, tá? O cliente pode desistir do investimento, né? Eu desisti do investimento, e aí, o que eu faço? Você tem a máquina. Eu vou buscar a máquina lá no Paraguai. Ok, você pode ir buscar a máquina, nós vamos dar um endereço para você. Você vai buscar essa máquina e você vai ficar responsável por trazer ela para o Brasil pagando os devidos impostos, porque há impostos a ser pago. Quando você importa uma máquina dessa para o Brasil, você tem impostos a se pagar. Eu quero passar ela para outra pessoa. Você passa ela para outra pessoa, não tem problema nenhum. Você fala assim, eu tenho um fulano, então em vez do dinheiro ir para essa carteira, ele vai para a carteira do fulano, o fulano te paga essa máquina diretamente. A gente não interfere nisso aí. Você só tem que avisar a gente tem 5 dias úteis para transferir o endereço da sua carteira para o endereço do novo investidor, entendeu? E é um investimento de longo prazo. Não adianta eu querer achar hoje que eu vou fazer um investimento hoje e que eu vou lucrar hoje, que isso não existe. A gente está falando, lembre-se, nós estamos falando de algo real, algo que não é inventado, algo que não pretende enganar ninguém, pelo contrário, nós queremos ganhar e crescer juntos. Então, um exemplo é o seguinte, se o investimento fosse feito no dia 24 do 10, tá? Hoje nós não estamos mais no dia 24 do 10, mas esse exemplo foi usado lá. Hoje esses valores seriam maiores, tá? Eu não atualizei de propósito. Hoje os valores seriam maiores, porque o Bitcoin até esse halving em março, ele só tende a aumentar. Então nós temos o valor de um Bitcoin na data de 24 do 10, mais ou menos às 1 hora da tarde, ele estava custando 33.720 mil dólares. Isso no dia 24 do 10. Hoje, não. Hoje ele está valendo mais do que isso, ele já passou de 35 mil dólares. Então a máquina, ela continua custando esses 2 mil dólares, não vai continuar assim por muito tempo, ela tende a aumentar, porque ela é vendida em Bitcoin. Então quando o Bitcoin aumenta, normalmente o valor da máquina aumenta também, tá? Então, um exemplo, para cada 100 terahash, de acordo com a dificuldade atual, você tira mais ou menos 7 dólares por dia. Então nesse caso você ganharia um pouco mais. Recebendo mais ou menos 8 dólares por dia ou 252 dólares por mês. As despesas com energia, com a energia que eu falei anteriormente, que é a energia vinculada ao valor da indústria, que é o que nós temos hoje no Paraguai, você gastaria 144 dólares por mês em energia, com um rendimento de 108 dólares por mês. O pagamento para a nossa empresa seria de 30% do lucro, apesar de que já seria descontado, você já receberia o retorno dos bitcoins já com esses 30% descontado, restando assim aproximadamente 75,6
dólares ao mês. Um lucro de 3,78% ao mês. Lembrando que esses valores já aumentaram. Esses valores aí são apenas do momento do dia 24. E eles tendem a aumentar muito. Não adianta vir em março querendo comprar 10, 30 máquinas de uma vez, que isso não vai ser possível. Porque nós temos o problema logístico. Então, por exemplo, se você quiser comprar uma máquina em março, provavelmente ela não vai custar esse valor. Você vai depender do nosso local físico ter espaço. Hoje nós temos espaço para máquinas. No futuro nós não sabemos. Devido à grande procura, né? Como essa lucratividade está aumentando, o Bitcoin está crescendo mais ainda. Nós temos a aumentar esse valor. Então é isso que eu tinha para apresentar de maneira resumida, né? Eu quero agradecer você, se você assistiu o vídeo até o final aqui, e dizer que nossa tarefa como diria Edwin Schrödinger, ele dizia que a tarefa é nem tanto ver o que ninguém viu ainda, mas pensar o que ninguém pensou sobre o que todo mundo vê. É olhar o que todo mundo vê e pensar algo que ninguém nunca pensou. Esse é o objetivo, tá bom? Então eu agradeço a vocês e espero que tenha esclarecido todas as dúvidas. Qualquer dúvida mais é só entrar em contato e nós vamos responder o mais rápido possível. Muito obrigado.